Você já se pegou reagindo de maneira meio exagerada em situações que depois você mesmo, com mais calma, percebe que a situação em si nem exigia tanta auê assim? É aquela típica tempestade em copo d'água. Se sim, vem comigo! Olá, me chamo Rose, eu sou terapeuta de autoconhecimento e esse aqui é o Saber Mente Única. E no vídeo de hoje a gente vai sim falar sobre criança interior, mais especificamente de criança interior ferida, que é a que causa estragos. A gente vai aprender como identificar, como dar início a um processo de cura dessa parte da nossa mente, que é uma parte muito importante e que você vai passar a entender melhor. E eu vou fazer isso com base num livro maravilhoso que eu li, que é esse livro que eu vou colocar aqui, ó, Acolhendo a Sua Criança Interior, da autora Stephanie Stahl, que inclusive eu super recomendo para você a leitura, caso você queira se aprofundar no assunto e queira ver várias ferramentas incríveis que tem no livro, tá bom? Então bora lá, bora começar entendendo o que é criança interior. Criança interior é apenas uma metáfora que é usada tanto na psicologia quanto na espiritualidade para poder nomear as partes inconscientes ali da nossa personalidade que foram criadas lá na nossa infância. É sempre na infância, né? Bom, é a parte que guarda as memórias de emoções, as experiências que a gente teve ali na infância, representando a nossa inocência, a nossa criatividade, a nossa alegria, a nossa vulnerabilidade. Mas também ela guarda todas as nossas feridas emocionais, todos os traumas não resolvidos que a gente teve lá na infância. E não foram resolvidos por quê? Primeiro, porque a gente não tinha maturidade nenhuma para poder lidar com aquilo. E segundo, porque boa parte dos adultos que conviviam com a gente na infância, eles também não tinham sabedoria emocional para poder nos ajudar. Mas de qualquer forma, eles deram o melhor que eles podiam ali, de acordo com o conhecimento que eles tinham naquele momento. E aqui, vamos deixar claro, tá? Não é pra gente colocar a culpa em ninguém. É só pra gente poder entender um pouquinho da origem, tá? Bom, a autora do livro, Acolhendo a Sua Criança Interior, ela faz uma divisão dessa criança interior e chama essa divisão de criança sol e criança sombra. E todos nós, a gente carrega essas duas partes dentro de nós mesmos, que podem ser acionadas a qualquer instante e por diversos gatilhos. Gatilhos que, de alguma forma, eles despertam em nós as mesmas sensações, as mesmas emoções que a gente sentiu lá na infância. Então, quando na vida adulta você vive uma situação que te remete a sensações boas que você experimentou lá na infância, como alegria, coragem, entusiasmo, é a sua criança sol que está sendo acionada neste momento. E isso é fácil perceber, porque normalmente a criança interior sol, ela te impulsiona e faz com que você se sinta extremamente bem e confortável com as suas ações, com as suas atitudes. A criança luz, né, a criança sol, quando ela é aflorada, ela te coloca em estado pleno de paz de espírito. Agora, já quando você vive situações em que te remetem a algum sentimento desconfortável que você viveu lá na infância também, como se sentir humilhado, se sentir rejeitado, abandonado ou até mesmo envergonhado, aí é a sua criança sombra ou a sua criança interior ferida quem está sendo acionada nesse exato momento que você tem essas emoções. E aí ela faz o quê? Comanda as suas atitudes, as suas reações e faz com que você depois tenha reações desproporcionais, por exemplo. E aí você se sinta mal por perceber que fez a famosa tempestade em copo d'água. Ok, Rose, então por que eu preciso identificar essa criança interior ferida? Já que ela não desperta o melhor que existe dentro de mim, não é melhor deixar ela quietinha lá no canto dela? Muito pelo contrário, tá? Quanto mais a gente ignora esse nosso lado, essa criança ferida que está aí dentro de nós, mais ela faz estragos, mais ela faz barulho. Porque, como eu disse lá no início, a criança interior, ela é só uma metáfora para poder nomear a parte do nosso inconsciente, da nossa personalidade. E as nossas ações, as nossas reações, elas são de 90% a 95% comandadas
comandadas pelo nosso inconsciente. Inclusive, eu falei isso num vídeo que eu explico por que a nossa mente nos sabota. Depois você assiste, vou deixar no final do vídeo. Vale a pena assistir. Mas voltando aqui, identificar essa criança interior ferida é necessário porque é só assim que a gente vai poder fazer o acolhimento dela, fazer o acolhimento que ela precisou quando ela não teve lá na infância. E é fazendo isso que a gente vai ter um maior domínio sobre as nossas ações, sobre as nossas reações, evitando essas famosas tempestades em copo d'água. E para identificar a criança interior ferida, inicialmente é preciso você praticar autoobservação dos seus padrões de comportamento, das suas reações emocionais. Você tem que começar a se observar. E para poder facilitar esse seu processo de se observar, eu vou falar aqui alguns sinais mais comuns para você ver se você não está praticando. Um deles é reações exageradas. Você tende a reagir de forma exagerada a certas situações, como críticas, rejeições, devido a feridas emocionais não resolvidas lá na infância. Observa se você não está fazendo isso. Outro ponto é autossabotagem. Você se encontra repetidamente ali se sabotando seus próprios esforços, os seus próprios sonhos, os seus relacionamentos. E aí quando você vai olhar, muito provavelmente isso são crenças negativas de coisas que você criou lá na infância. Dificuldade de estabelecer limites. Observa, você tem dificuldade em estabelecer limites saudáveis e assertivos, como todo mundo precisa. E aí você faz o quê? Sem isso, permite que os outros te tratem de maneira inadequada, refletindo padrões de relacionamento que você tinha lá na infância. Que a sua criança interior ferida achava, ela aceitava isso porque lá ela achava que ela não era importante, que ela não tinha valor. E aí, se você faz isso hoje, é a sua criança ferida que está tomando a frente. Bom, existem vários sinais, por isso que é importante você se observar. Porque o segredo aqui é, sempre que você estiver sentindo uma emoção mais desconfortável, comece dando nome para essa emoção. E aí depois você pergunta, o porquê que você está sentindo essa emoção? Confia na sua intuição que com certeza essa resposta vai vir. Tem um exemplo muito legal que eu vi no próprio livro mesmo, né, Acolhendo a Sua Criança Interior, que eu gostei bastante, que era de um rapaz que ele pediu para a namorada trazer um refrigerante. Ela vai ao mercado e quando ela volta ele esquece. E aí quando ela chega sem esse refrigerante, o homem simplesmente explode, demonstrando muita raiva, faz a famosa tempestade em copo d'água. E a autora ela explica que ali foi a criança interior ferida dele reagindo daquela forma, porque é como se o esquecimento do refrigerante dissesse para ele, olha, que a namorada dele não acha ele importante. Olha que loucura isso, não é? Mas isso é mais comum do que a gente possa imaginar. E quantas vezes a gente não faz isso? Por isso, a importância da gente se auto-observar. Eu achei esse exemplo incrível, porque eu consegui achar, né, na minha própria história algo semelhante. E com certeza, se você fizer, você vai achar na sua também. Agora vamos explorar um pouquinho alguns passos importantes para você curar essa criança interior ferida e você integrar ela de uma maneira saudável agora que você é adulto. Uma das coisas é a aceitação. Aceite todas as partes de você, incluindo essa criança interior ferida, porque sim, também ela faz parte de quem você é. Pratique a autocompaixão, a gentileza consigo mesmo. Nada de você ficar aí se criticando ou então falando consigo mesmo de uma maneira cruel. Lembra, tá? Lembra que a criança, ela precisa de acolhimento, principalmente quando ela não consegue algo. E não ouvir que ela é feia, que ela é burra, que ela é chata, que ela é tonta e por aí vai, porque a gente consegue ser bem cruel com a gente mesmo, né? Bom, outra coisa é, desenvolva uma relação amorosa, uma relação nutridora com a sua criança interior. Mais uma vez, ofereça à sua criança apoio e orientação que ela precisa para ela poder se sentir segura, para ela poder se sentir amada e não ficar ali fazendo ela se sentir incapaz, insegura. Cultive bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. É buscar relacionamentos e conexões que promovam crescimento emocional em você, bem-estar, que permitam que você receba amor e apoio de outras pessoas. Isso faz com que sua criança interior também seja beneficiada. E caso
você sinta que precisa de mais ajuda, e muito provavelmente você vai sentir, é muito bom você procurar um profissional, tá? Um psicólogo, um bom terapeuta, para poder fazer o que a gente chama de uma revisitação no passado. E nesse caso, a ajuda de um profissional nesse processo, né, de reviver as memórias, é muito importante, porque é como se você fosse mexer de novo na ferida. E uma vez que você mexe na ferida, é muito importante você saber fechar essa ferida. E aí só um bom profissional ele vai poder te ajudar nesse processo, tá bom? Então tome muito cuidado. Se você quiser a minha ajuda nesse processo, eu atendo, né, como terapeuta, e caso a minha agenda ela esteja aí aberta, vai ser um prazer enorme te atender. O link vai estar aqui na descrição para você obter maiores informações, tá? Bom, à medida que você trabalha para poder curar sua criança interior ferida, é importante você lembrar que é um processo, é uma jornada contínua de autodescoberta, de autocuidado. E ao nutrir essa sua criança interior com amor, com paixão, você vai se tornar mais capaz de viver uma vida mais plena, uma vida mais autêntica, mais livre, principalmente dessas amarras aí do passado. Então, por favor, abrace a sua criança interior com todo o carinho que ela merece e permita-se, tá? Viver, você agora aqui no presente como adulto, viver com todas essas partes que integram você. Você se libera do peso do passado e aí você abre um espaço para o futuro brilhante, que é cheio de possibilidades que está aí à sua espera. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui para eu saber. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva e saiba que é sempre um prazer enorme ter você por aqui e poder te ajudar compartilhando o meu conhecimento e o meu serviço. Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai se ver no próximo vídeo, que eu vou deixar aqui na sequência, que eu tenho absoluta certeza que ele vai ser muito útil nesse seu processo de autoconhecimento, tá bom? Eu espero você por lá, ó. Cheiro pra tu e em pé.